A paz do Senhor Jesus. Desejamos uma boa tarde na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil para você e toda a sua família. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua audiência, onde você estiver nos assistindo, através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, e nos perfis Rede Brasil Oficial e IEDPE Live, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Se você não dispõe de uma Bíblia, estará aparecendo aí na sua tela e você pode nos acompanhar a leitura. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Neste momento, quero convidá-lo para compartilhar a nossa programação nas redes sociais com seus amigos e familiares, nos grupos de WhatsApp, Facebook, e juntos vamos aproveitar bem este programa que realmente vai ser de grande bênção para todos nós. Já estamos com a presença dos nossos convidados, né? O evangelista Gilson Bezerra, e coordena ali a área 8. Né? Ali em Areias. Né? É um prazer, evangelista Gilson, estar conosco no programa Intercessão. Amém, pastor Jefferson. Agradeço a Deus por esta oportunidade tão boa de estar aqui com o senhor, com o professor que está conosco e com os amigos que estão participando. Estamos juntos neste maravilhoso programa. Seguramente será de bênção para a sua vida e a sua família. Também estamos conosco com o presbítero Jonatas Zeder, né? Jonatas Zeder está ali cooperando na Bereia, né? Amém, pastor Jefferson. Uma bênção, né? A Bereia, os irmãos ali têm sempre ido ali a Bereia e têm encontrado ali o nosso companheiro. É uma alegria tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém, pastor Jefferson, evangelista Gilson e os irmãos que estão em casa. É um prazer vir no Intercessão pela primeira vez, não é? Eu estava devendo essa visita. Mas é um prazer estar com o senhor e uma honra. Creio que Deus, como disse o evangelista Gilson, tem uma palavra para você, não é? Já que nós vamos estudar hoje sobre um tema maravilhoso que todos precisamos ter. Que maravilha, né? Então, é uma alegria. Já tentávamos várias vezes trazê-lo, mas realmente muitas ocupações. Amém. Mas graças a Deus hoje estamos com estes dois homens de Deus e hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante que é a confiança em Deus, requisito indispensável na intercessão. Antes, porém, a gente vai começar com uma oração, pedindo a bênção de Deus. Evangelista Gil, o senhor pode orar conosco? Oremos conforme o pastor Jefferson, aleluia, nos designa. Você também pode orar na sua casa conosco. Pai bendito, Deus poderoso e grande, te louvamos por estarmos aqui, Senhor, em um programa Intercessão. Continua ajudando o teu servo, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a sua família, o ministério, aqui o pastor Jefferson, aleluia, ajuda o teu servo na condução desta abençoadora programação. Sim. Professor Jonatas Eden, os amigos e irmãos em seus lares que estão participando conosco. Senhor, ajuda que a tua palavra e o teu Espírito Santo possa alcançar muitas vidas, vidas sejam abençoadas e edificadas em ti. Assim nós intercedemos, oramos, clamamos no nome do Senhor Jesus, o nome que é para sempre. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então, como no programa de hoje, nós estaremos falando de uma virtude crucial para o intercessor, a confiança. Portanto, iniciaremos hoje perguntando o que significa confiança, evangelista Gilson? Pastor Jefferson, confiar é o mesmo que ter uma base sólida, é ter um fundamento, ter um lugar de abrigo, de refúgio. E esta confiança, quando se trata de confiar em Deus, é uma confiança maravilhosa, porque nele nós podemos confiar. Ele é o nosso abrigo, o nosso refúgio, o nosso amigo e totalmente confiável. Deus é totalmente confiável, porque Ele não falha, Ele é fiel e Ele é poderoso. A confiança em Deus é algo extraordinário, não é, presbítero? Pastor Jefferson, e é interessante como a Bíblia utiliza palavras distintas para falar sobre confiança, não é? O significado do Antigo Testamento dá a ideia de entregar-se ao cuidado de outrem. E aí, quando a gente pensa nisso, esse outrem, no caso, sempre é Deus, como o evangelista Gilson disse, não é?
a pessoa de Deus, a gente entrega essa confiança. Então, muitas vezes aparece com a ideia de apoiar-se em. E eu, se o senhor permite, gostaria de ler um texto bíblico no segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, e o versículo 5, vai tratar de um rei em Israel que viveu em um período complicado da nação, o pessoal estava se desviando da vontade de Deus, e o rei Ezequias, ele fez diferente de todos os outros antes dele, não é? Capítulo 18 do segundo livro dos Reis, e o versículo de número 5 diz assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, não é? Ezequias, eu acho que os irmãos lembram, é aquele rei que vai orar e ele vai pedir a Deus para que Deus reverta o quadro da vida dele, não é? Mas isso só pôde acontecer porque ele havia se apoiado em Deus desde o princípio, não é? Uma outra palavra, pastor Jefferson, é refugiar-se. E aí não tem como a gente fugir de refúgio, falar de outro texto a não ser o Salmo 46, não é? Dizer que Deus é esse refúgio, é essa fortaleza, esse socorro bem presente. Então, acho muito interessante as palavras que a Bíblia trata, não é? Entre outros textos a gente poderia citar sobre apoiar-se, refugiar-se, permanecer, porque confiança também é isso, não é? O pastor Gilson falou que é uma rocha inabalável, então é o lugar onde eu posso permanecer e, além disso, que eu posso esperar e ter ousadia e estar persuadido. Tem um texto bíblico, e eu vou pedir autorização ao senhor também para ler mais uma vez, é João, no capítulo 7, no Novo Testamento, João, capítulo 7, e o versículo de número 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. É interessante o contexto dessa passagem, fala de uma perseguição que Jesus sofreu, evangelista Gilson, e alguém ia prendê-lo, mas quando eles ouviram a palavra de Jesus, eles passaram a crer. E até os servidores, não é, voltaram ao sacerdote e disseram: vocês também se converteram, se apoiaram ao ponto de não mexer com Jesus, e é isso que a palavra faz, não é? E como o pastor Jefferson gosta de pensar, você que está em casa talvez esteja precisando ouvir sobre isso, não é? Confiar no Senhor, talvez você tenha sido abalado, esses dias são dias difíceis, não é, pastor Jefferson? Que Deus possa, nesta tarde, dar a você a confiança que tanto precisa para permanecer na presença do Senhor. É interessante, o senhor estava falando sobre o rei Ezequias, e eu fiquei pensando aqui, né? Porque o rei Ezequias, ele confiou em Deus desde o princípio. Glória a Deus. Então, a confiança, né, irmão Gilson, não é algo que acontece da noite para o dia. Isso leva um certo tempo para que alguém possa depositar confiança em outra pessoa. Né? As experiências, como o senhor está dizendo, pastor Jefferson e o professor Éder, as experiências que Ezequias teve com Deus foram firmando e aumentando cada vez mais essa confiança. Interessante, enquanto o professor estava falando, é que no mesmo 2 Reis, capítulo 18, quando chega no versículo 19, diz assim: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Porque aqui era o seguinte, e ele faz uma pergunta até retórica, porque ele vai dizer assim: que confiança é esta em quem confias? Ele vai dizer assim: o que é isso, Ezequias? Que confiança tão grande é essa? E a pergunta, pelo menos na versão corrigida, diz assim: que confiança é esta em quem confias? Que confiança tão grande é essa? A confiança de Ezequias era tão grande em Deus, professor, e pastor Jefferson e você que está conosco, era tão grande que ele influenciava quem estava à sua volta. Glória a Deus. E o rei da Assíria, ele era tanto intercessor, com tanta confiança, que o rei da Assíria disse: olha, é melhor vocês terem cuidado com Ezequias, porque Ezequias ele pode influenciar e levar o povo a confiar em Deus. Está no versículo de número 30, quando aquele rei, o rei da Síria vai desafiar a Deus, desafiar a Ezequias, e ele vai dizer assim no versículo 30, né? Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor. Ezequias confiava em Deus. Aquele rei sabia, a ponto de perguntar: que confiança é essa? Era admirável, né? Isso. Uma confiança estável, profunda, crescente, como o pastor falou, que amadurece com as experiências que uma pessoa tem com Deus. E aí ele vai dizer assim: e tem outra coisa, cuidado com Ezequias, ele pode influenciar vocês a confiar em Deus. E ele dizia: não adianta não. Aqui nós conhecemos o relato bíblico, né? Esse rei vai desafiar a Deus e vai ficar envergonhado, porque ninguém pode se levantar contra o Deus soberano e fiel. E vale a pena confiar nele. Pastor Gilson, o evangelista Gilson estava falando, pastor Jefferson me permite, eu me lembrei de Êxodo 14. O senhor fala das experiências que provocam a nossa confiança em Deus, não é? E Êxodo 14 é uma virada de chave na vida de Israel, né? Deus tem operado milagres, a gente chama de pragas, mas pragas
Quem recebe é o egípcio, né? O povo de Deus foi livrado, então são milagres. E aí é interessante notar que no capítulo 14, Deus diz ao povo para o povo voltar, acampar ali em Piairote, porque Faraó vai vir e Deus tem um projeto maior. E aí, quando o Faraó chega, o povo não entende, porque é mais ou menos assim que acontece, né? Deus permite que a gente vá até um certo limite, e aí naquele limite que a gente chega, a confiança em Deus ou aparece ou, infelizmente, desaparece, como a gente vai tratar ao decorrer. Mas é muito bonito o que Moisés fala, pastor, no versículo 13 do capítulo 14, né? Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quieto, e veio do livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. E o verso 14 diz, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés não tinha visto nada ainda, não é? Mas o Senhor tinha dito, olha, Faraó vai vir, tudo que Deus disse aconteceu. Vai acontecer assim, só não sabia como, mas saberia que vinha. Isso é confiança. Embora o aperto fosse grande, mas onde é que a gente vai sair? Será que Deus vai mandar alguma coisa? Na realidade, Deus mandou um vento, né? Que vai abrir o mar e Deus estava criando experiência. E essa frase, pastor Jefferson, do verso 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis, aconteceu mesmo, né? Sim. Quando Deus abriu o mar vermelho, o povo passou calado, vendo a maravilha de Deus e aprendendo a confiar no Senhor. Não é? Então, as experiências, elas contribuem para o nosso crescimento e também para que a gente passe a confiar no Senhor Jesus e no nosso Deus. E é interessante que Moisés, ele demonstra essa confiança porque quando Moisés clama a Deus, que o povo estava em desespero, aí Deus diz assim, por que clamas a mim? Como quem diz assim, eu não já disse o que vai acontecer? Isso. Diga ao povo que marche. E é interessante que Moisés, ele acredita e diz ao povo, marche. Né? Diga ao povo que marche. Né? Deus, ele é como o senhor disse, Deus é confiável. Né? É confiável, merece, ele é digno da nossa confiança. O senhor me fez lembrar aqui, pastor, num programa de intercessão, o pastor Aldir, ele disse uma palavra interessante assim, Deus é admirável. Glória a Deus. E hoje nós estamos aprendendo mais outra palavra bonita. Deus é confiável. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então Deus é confiável, quer dizer, é digno de nossa confiança. Até porque parece que o senhor no comecinho aí, o senhor disse que confiar é você entregar a sua vida aos cuidados de outrem. Isso, entregar-se aos cuidados de outrem. Aos cuidados de outrem. E aí, nesse sentido, você pode apoiar-se e refugiar-se. É a expressão hebraica no Antigo Testamento. Entregar-se ao cuidado de outro. Só o senhor comentando, a mente fica, né? Isaías 40, o povo começa a desconfiar do cuidado de Deus, e aí a partir dos versículos 26, Deus diz assim, olhem para cima, vejam quem fez essas coisas, quem produz por conta do seu próprio exército, né? E o versículo 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Deus dá a Ele mesmo os próprios atributos, né? Mostrando quem Ele é. Ele diz assim, Ele não se cansa, não se fadiga, não age com a direção do seu entendimento, dá vigor ao cansado, multiplica as forças que não tem nenhum vigor. Então, é como o evangelista Gilson disse, não é? Deus é confiável. E muitas vezes sempre, o problema não está em Deus. A gente conversou um pouquinho sobre isso antes de gravar. O problema geralmente está em nós, né? A falta de confiança faz alguém vacilar, não é? Mas esperamos em Deus que você que está em casa hoje, ouvindo essa palavra, você que é um intercessor, e talvez, pastor Jefferson, esteja orando por alguém há muito tempo, não é? E não está vendo nada, saiba que Deus espera que você continue confiando. Não mude, o tempo está passando, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Maravilha, né? A confiança é algo extraordinário. Então, já vimos aí que se confiar é você entregar a sua vida aos cuidados de outro. No caso, o intercessor, ele entrega a sua vida, e não somente a sua vida, verdade, mas a vida dos seus parentes, dos seus amigos, né? Aos cuidados de Deus. Glória a Deus. E quando alguém entrega aos cuidados de Deus, pode descansar, porque Deus vai realmente cuidar, e cuida bem, né? Cuida bem. Deus cuida bem. Glória a Deus. Deus. E o senhor tem experiência nisso, porque o senhor passou um período no campo missionário. Quantos anos no campo missionário? Foram 7 anos, pastor, cooperando com o nosso pastor, né? 2 anos em Argentina, 5 em Peru. E a gente sente o cuidado de Deus através do nosso pastor, através da igreja de Pernambuco, que é uma igreja missionária. O senhor que coopera com o nosso pastor diretamente nessa área, né, como superintendente das campanhas e do trabalho missionário, o senhor vê que a nossa igreja ela é mobilizada pela intercessão missionária. Isso. E isso, nós quando estamos cooperando com o nosso pastor, eu sei que é o testemunho de todos os missionários que estão no campo, os que já foram, que nós vemos a mão de Deus lá.
nós podemos confiar em Deus, podemos nos entregar ao cuidado de Deus e dizer e afirmar e testificar o cuidado de Deus em tudo. Nós um dia estávamos ali orando em um lugar e eu disse, seria uma mensagem evangelística, né? Eu estava preparando versículos evangelísticos lá na cidade de Xangai, fica a 2 horas de Lima, e eu disse, esse vai ser o assunto. E o Senhor disse, não, você hoje vai falar sobre batismo com o Espírito Santo. E eu pensei, né? Eu disse, não, mas é um trabalho evangelístico, reunir as famílias, os vizinhos, as crianças. E o Senhor disse, não, o assunto hoje é outro. Aleluia. Né? E eu confiei. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu confiei. O intercessor tem que ter essa sensibilidade. Essa sensibilidade espiritual. E eu confiei, eu disse, então, Senhor, então eu mudo o meu plano e aceito o teu plano, né? O esboço é mudado, o assunto é mudado, mas eu confio em ti. Então, algo tu vais realizar. E Jesus batizou 5 peruanos com o Espírito Santo. Aleluia. Vale a pena confiar. Deus é confiável. Quando Ele nos fala, quando Ele nos dirige, quando Ele nos promete, quando Ele nos diz algo, vale a pena você estabelecer toda a confiança no caráter de Deus e na sua palavra infalível. Que maravilha, né? Então, hoje nós já estamos saindo daqui com uma segurança de que podemos depositar a nossa vida aos cuidados de Deus, porque Ele é confiável. Que coisa interessante, né? Presbítero Jonathan, né? Por que o intercessor deve ter uma relação de confiança com Deus? Porque a gente sabe que para a gente confiar em alguém, a gente precisa primeiro conhecer essa pessoa. Então, a gente sabe que o intercessor ele precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Isso. Para que esta confiança ela cresça. Por que é necessário esse relacionamento do intercessor com Deus? O papel do intercessor, pastor Jefferson, muitas vezes é se colocar entre uma pessoa e Deus. Né? Porque é mais ou menos a função que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existia alguém para ir a Deus e conversar sobre uma pessoa, dizer, Deus, perdoa essa pessoa, faz isso por ela. Não é? É claro que com o advento de Cristo, nós nos tornamos sacerdotes nesse sentido, né? de confiar no Senhor e levar a sua palavra e também interceder pela pessoa. Porém, a ideia presente nessa pergunta é o seguinte, eu preciso estar tão próximo de Deus, estar diretamente ligado a Ele, porque eu vou precisar de que Deus faça algo, né, na vida de quem eu estou pedindo, para que aquela situação mude. Então, se o intercessor não tem uma relação de confiança com Deus, como é que ele vai até Deus para pedir, para não é, interagir com Deus? É complicado pensar em alguém que, infelizmente, diz ser um intercessor, mas não tem uma relação com Deus. Como você pode ter uma relação ou não ter uma relação com Deus, de conhecimento sobre Ele, quem Ele é, o que Ele faz, o seu poder e você poder interceder por outros? Então, acho que o caminho para que alguém possa confiar em Deus é conhecê-lo. E, além disso, depositar o seu coração no Senhor. Eu anotei alguns passos aqui, não é? Primeiro, precisamos confiar no Senhor de todo o coração. Provérbios, capítulo 3, verso 5, não é? E uma coisa muito importante, esperando com ânimo. Não é? Capítulo 27 Salmo 27, perdão, né? Salmo não tem capítulos, mas o Salmo 27, pastor Jefferson, fala algo muito interessante no versículo 14. Se você puder abrir sua Bíblia, né? Nós estamos estudando a palavra de Deus, um tema tão maravilhoso como esse. Salmo 27, versículo 14, diz assim, espera no Senhor, anima-te e Ele te fortalecerá o coração. Espera, pois, no Senhor. O intercessor, ele tem que estar preparado, como a pergunta é, por que o intercessor deve ter uma relação de confiança em Deus? É porque Deus vai responder no tempo dele, Deus vai fazer do jeito dele, Deus vai fazer da melhor maneira que lhe agrada, que lhe apraz. E o intercessor, ele tem que estar preparado para isso, não é? Nem sempre a resposta de Deus vai ser um sim imediato ou um não imediato. Às vezes vai ser um silêncio. E aí o salmista, que esse é Davi, não é? Ele diz assim, espera no Senhor, mas espere animado. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, acredito que seja esse o caminho, pastor Jefferson. O intercessor precisa estar perto de Deus, para que também ele possa sentir o que Deus sente, não é? E assim poder esperar com paciência no Senhor. Pastor, professor, enquanto ele estava falando, né, eu me lembrei do relacionamento que o salmista tinha com Deus, a ponto dele declarar
a confiança dele em Deus. É um relacionamento pessoal, íntimo e de experiências com Deus, experiências mesmo. Uma coisa é você ouvir falar de Deus, uma teoria sobre Deus, um pensamento sobre Deus, o que um teólogo disse sobre Deus, o que um filósofo disse sobre Deus. Outra coisa é você ter uma experiência com Deus, você mesmo. Aí o salmista, no Salmo 91, que é um dos mais conhecidos da Bíblia, ele vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando chega no versículo 2, ele vai dizer assim: direi do Senhor, eu vou falar dele, eu vou dizer quem é ele, quem é esse ser confiável, e o meu relacionamento com ele, pessoal, íntimo, ou seja, eu não estou falando de alguém que eu ouvi falar, eu não estou falando de alguém que me trouxeram informação, terceiras pessoas me trouxeram informação, eu vou falar dele. Ele diz assim: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza. E ele conclui dizendo assim: e nele confiarei. Glória a Deus. Intimidade, não é, pastor Gilson? E enquanto o senhor falava, eu lembrei de alguém que foi muito íntimo de Deus, no Antigo Testamento, que ele é a base dos profetas, não é, que é Elias. Em um momento muito difícil da vida de Elias e da nação de Israel, no reinado de Acabe. Inclusive, nós estudamos isso nas lições da escola dominical. Elias se viu em um momento sozinho. Ele, Deus e 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera. E no capítulo 18, pastor Jefferson, versículo de número 36, isso é belíssimo. Veja o que diz a Bíblia. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Glória a Deus. Só dá para fazer como Deus quer se a gente confiar nele e estiver próximo dele. Não é? Então, é essa a importância também daqueles que precisam, não é, interceder, é essa relação com Deus. Não é o ponto de saber, olha, fiz conforme o Senhor disse. Coloquei as pedras no lugar, coloquei... O altar estava deformado, né? Estava com problemas o altar. Estava quebrado, na realidade. E ele regueu um novo altar, 12 pedras. Mesmo em uma nação que estava dividida, ele não, 12 pedras. Isso fala do jeito de Deus. Sempre trabalhando nessa questão do junto, né? Deus não trabalha com aqueles que se dispersam. A unidade, né? É belíssimo isso. A unidade A nação estava dividida, mas Elias disse, não, para o altar tem que ser 12. Colocou as 12 pedras, colocou a lenha, fez o jeitinho de Deus, pôde clamar por fogo e Deus respondeu. E é interessante, o senhor falando, que o que Deus, conforme ele diz assim, conforme a tua palavra, então Deus, ele fez conforme Deus havia falado, e o que Deus havia dito foi algo absurdo. Verdade. Porque mandou cavar um rego em volta do altar. Foi, glória a Deus. Glória a E Deus. ainda jogar água. E só dá para ter essa ousadia se Deus falar. É claro. Né? E jogar água sobre o altar, jogar água, porque a água, eles vão interceder para que Deus mande fogo. Aí Deus encharca o local com água. Glória a Deus. Então, assim, é coisa realmente... Só quem pode confiar de uma forma dessa é quem tem uma certa relação de intimidade, de proximidade, né? Porque saber... Porque o cara diz assim, eu vou fazer, e se der errado? É verdade. E se der errado? Quer dizer, mas se você confia naquele que fala, Glória a Deus. então você não vai estar preocupado que se vai dar errado, porque não vai dar errado. Né? O senhor não duvidou de Deus, o senhor ficou questionando, mas é uma mensagem evangelística. É uma mensagem evangelística. Mas é batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Quer dizer, como é que eu vou falar sobre batismo com o Espírito Santo numa mensagem evangelística? Quer dizer, mas é assim, é seguir a direção de Deus, é preciso ter um relacionamento de intimidade, né? Um relacionamento, quer dizer, que a intercessão não é resultado de simplesmente eu vou orar e pronto, não. O que respalda a oração Isso. é a confiança. Confiança. Justamente, no caráter de Deus e na promessa de Deus. E o que Deus diz está dito, vamos dizer. Né? Então, um outro profeta, exemplificando, pastor e professor, foi o profeta Eliseu. A Samaria, né, cercada, inflação altíssima, economia quebrada, canibalismo havia. Uma mulher chegou a
a negociar com a outra, né? Hoje a gente mata o meu filho. Terrível, então, era uma situação totalmente adversa, de calamidade mesmo, como estamos vivendo no mundo de hoje. Aí Eliseu vai dar uma palavra assim, olha, amanhã, por essas horas, está tudo resolvido. Então, se não for um intercessor que tem intimidade com Deus, que ouviu primeiro de Deus, ou seja, não é uma palavra dita ao acaso, não é uma palavra, não é um emocionalismo, não é uma palavra dita porque ouviu o outro dizer e acha bonito repetir, não é uma palavra porque simplesmente acha que tem que falar. Não, ele ouviu Deus falar. E quando o intercessor ele escuta de Deus, aí se baseia no caráter de Deus. Aí ele diz assim, quem está falando é Deus. Aleluia. Deus não falha, Aleluia. Ele é confiável. Então eu vou proferir a palavra de Deus. Olha, daqui a 24 horas está tudo mudado. Um dia só. Em 24 horas está tudo resolvido. Glória aí teve um camarada que não confiava, aí disse assim, não, mas mesmo se Deus fizer janela no céu, não tem jeito não. Aí Deus usou o profeta e disse, então você não confiou não? Você vai ver, mas não vai desfrutar. É verdade. Ô, evangelista, perdeu. Ô, evangelista, eu acho que alguém em casa pegou essa palavra. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Parece que eu escutei alguém dizer assim. Glória a Deus. Eu tomei posse aí, daqui a 24 horas. Aleluia. Está tudo resolvido. Tu crê? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém tomou posse dessa palavra aí, né? Então veja que coisa interessante. Deus, ele fala de muitas formas e de muitas maneiras, né? E eu creio que Deus está falando aqui, nesta tarde, já de modo especial. Então, se o senhor me permite, enquanto o evangelista Gilson falava sobre essa questão de ouvir e fazer, eu me lembrei de outro caso assim muito emblemático, que é Ezequiel 37. Ali é uma coisa absurda, né? O vale está cheio de ossos secos, sequíssimos. Ele vai andando, os ossos... A ideia de sequíssimos presente ali é como se ele fosse andando, pisou no osso e o osso esfarelou, né? E aí é muito importante eu perceber, pastor Jefferson, 37 de Ezequiel, se você puder abrir sua Bíblia, e o versículo 3 diz assim, disse, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Né? A pergunta de Deus para Ezequiel é, dá para eles viverem? E a resposta, em português, a ideia é assim, tu sabes assim, tu sabe, ou seja, só Deus sabe. Não, a pergunta é, dá para reviver, Ezequiel? E Ezequiel responde, se o senhor quiser, dá. Né? A tradução mais puxada para o hebraico é, se o senhor quiser, dá. É porque no caso aí ele está confiando no caráter de Deus. Justamente. Como o evangelista Gilson está frisando bem, né? A confiança no caráter. No caráter de Deus. Se o senhor quiser, dá. E aí o Senhor diz, então profetize. E ele vai para os ossos e profetiza, ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que houve um rebuliço, né? Os ossos se juntaram. Aquela é uma profecia sobre a nação de Israel que está destruída. E Deus está dizendo, eu vou restaurar, mesmo assim. Mas também a gente pode dizer isso para quem tem casa, não é, pastor Jefferson? Talvez você esteja diante de uma situação muito parecida com essa, de calamidade, como o pastor Gilson falou, ou numa situação como essa, de alguém que você já perdeu as esperanças. E Deus colocou no seu coração a intenção de interceder, né? E aí o Senhor pergunta a você, fulano tem jeito ainda? Né? Você acha que tem jeito? Existe alguma coisa impossível para Deus, não é? Não. Pastor Gilson, não existe coisa impossível para Deus. O Senhor perguntou isso a Abraão. Abraão estava meio temeroso, com alguns problemas e não tinha menino. E aí Deus perguntou para ele, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Não é? Então essa também é para você hoje à tarde. Não é? Lembre-se, pode estar só o caco, só os ossos. Mas se Deus pergunta a você se tem jeito, é porque Ele quer testar a sua fé. Então nesta tarde profetize também. Diga em nome de Jesus, há jeito. Não é assim, pastor Jefferson? O Senhor me fez lembrar, quando Deus ele disse a Moisés que ia mandar comida para o povo. Aleluia. Porque o povo estava reclamando. Eles sentiram até fastio do pão do céu, né? Meu Deus. E o povo estava reclamando, né? Porque... Aí Deus diz a Moisés que disseste ao povo que ia mandar comida. Está lá em Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 16 em diante, eu vou ler todo o contexto, porque aí dá para a gente ter uma ideia melhor. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 11, versículo 16, diz, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, porém sobre eles contigo levarão a carga ao povo, para que tu sozinho não leves. Moisés ele está recebendo uma
uma orientação de Deus, porque Moisés sentiu a carga, o peso. Né? No versículo 15, Moisés diz assim, e assim, eu sozinho, versículo 14, não posso levar este povo, porque muito pesado é para mim. Ele está aqui dizendo a Deus que está pesado, né? Porque o povo murmura, porque está com fome, está querendo comer carne. Interessante. E o versículo 15 diz assim, se assim fazes comigo, mata-me. Eu te rogo, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. Eu não vou aguentar. Aí Deus está certo, então reúna os anciãos, eu vou tirar da unção que está sobre você e vou repartir com eles. Aí, no versículo 18 diz assim, e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dera carne a comer, pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor e está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Mas Deus diz assim, vocês estão reclamando da carne? Vocês vão ter carne um mês inteiro. Vocês vão comer tanta carne e vocês vão tomar abuso. Eu vou mandar com força mesmo. E era algo impossível, né? Encontrar carne naquele lugar. No deserto? Deserto. Olha o que é que Moisés diz para Deus assim. Deus diz assim, um mês inteiro. Aí Moisés diz no versículo 21, 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou. Isso aqui, homens, né? Fora mulheres e crianças, né? É um número muito maior, né? Alguém estima assim, 2 milhões de pessoas. 2 milhões. E tu tens dito, dar-lhe carne e comerão um mês inteiro. Um mês inteiro. Agora vem a pergunta. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que eles bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que eles bastem? Porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Pois é, esse tempo todinho que a gente vem junto, não deu para entender que para mim não existe nada disso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abri um parênteses aqui para dizer a você. Aleluia. Glória a Deus. Dá para ouvir Deus dizendo esta tarde? Esse tempo todinho que a gente vem caminhando junto. Aleluia. Não deu para perceber que eu sou fiel. Glória a Deus. Que eu falo e eu cumpro aquilo que eu digo. Aleluia. Glória a Deus. Esse tempo todinho que a gente caminha junto. Está duvidando do quê, meu filho? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que a gente vê Deus falando com Moisés, né? Aí ele diz assim, glória a Deus, agora verás se a minha palavra te não sucederá ou não. E a Bíblia diz que Deus mandou carne, depois aqui a gente vê no contexto, né? Depois você pode continuar lendo. E Deus mandou carne e eles botaram carne pelo nariz. Eles se fastiaram, eles comeram à vontade, né? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. É uma palavra que Paulo parece-me que diz a Timóteo, que se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Não pode negar-se. Está na natureza de Deus a veracidade, a fidelidade. Por isso que ele é confiável. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, né? Deus é confiável. O evangelista Gilson, o que o intercessor pode fazer frente a situações que parecem não ter mais jeito? O intercessor, ele pode fazer como Josafá, por exemplo, segundo as Crônicas, capítulo 20, vai narrar a história, você pode ler em casa, mas apenas um resumo respondendo à pergunta do pastor. É que ele, como ser humano, disse que quando a notícia chegou, ele temeu. Ou seja, nós devemos entender que somos humanos. Pode haver momento em que a gente, não é que a gente duvide de Deus, mas o limite é nosso, como disse o professor, como disse o senhor também. A questão está em nós, não em Deus, né? E Josafá temeu, mas ele reuniu o povo. Veja, existe o medo humano, mas existe como reagir
ou como agir diante da situação. Então, como o Senhor perguntou, diante de qualquer situação adversa, e em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, ele vai interceder pelo povo. Ele junta o povo, ele ora, Deus se levanta e Deus faz. Interessante foi a estratégia de Deus, né? Deus disse assim, ó Josafá, essa guerra é diferente. Vocês não vão pelejar e tem um negócio. Ao invés de colocar exército na frente, coloque o coral na frente. Glória a Deus. E o hino que o coral vai cantar, o coro do hino diz, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Que a maioria dos comentaristas creem que era o Salmo 136. Então, o que acontece? Veja que estratégia completa. Eu me imagino, claro que é minha imaginação, né? De que os inimigos ouviram o coral cantando e disseram, e agora vão vir guerrear com a gente cantando? Quem já viu isso, né? Porque os guerreiros, os armados não estavam na frente. Deus mandou colocar o coral na frente. Então, ele confiou no Senhor, ele agiu corretamente, ele agiu por fé, por confiança no que Deus determinou, fez assim e Deus deu a vitória. Tem um versículo que diz, o Salmo 112, o versículo 7, Josafá, eu creio que se encaixa bem na história dele, porque diz assim, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Humanamente falando, ele tremeu um pouco, mas ele disse, não, vamos jejuar, vamos clamar, vamos buscar. E o Senhor falou, né, no meio do povo, usou o seu servo, o profeta, no meio do povo. Aqui nós vemos que tem 3 elementos. Tem o elemento da oração, ou da intercessão, né, quando ele clama com o povo. Tem o elemento da palavra, quando Deus usa o seu servo em profecia, que é uma palavra do céu, né, direta do céu para ele. E tem o elemento do louvor, que foi quando eles cantaram o coral na frente e o Deus do céu agiu e deu vitória ao seu povo. Glória a Deus. E é bom pensar, ou é interessante pensar, que todo mundo pode se encontrar numa situação como essa, né? De momentos onde você olha assim e não enxerga a saída. Eu me lembrei de um jovem, ele aqui ainda era jovem, Daniel capítulo 2. Ele tinha sido recém-promovido para um status no governo. De repente sai a notícia que todo mundo vai morrer. E ele nem sabia dessa história, né? Arioque chegou na casa dele batendo assim, capítulo 2 de Daniel, contada essa história. E aí Arioque diz, olha, o rei mandou, todo mundo vai morrer, os sábios vão morrer. E Daniel perguntou por quê? Porque o rei teve um sonho. E aí o rei perdeu o sonho. E agora, já que os sábios não souberam dizer o sonho para o rei disse que vai morrer todo mundo, inclusive vocês. Aí acho muito interessante o que Daniel pede para fazer. Ele diz assim, me dê um tempinho, né, para eu conversar com alguém que sabe. E é dado um tempo a ele, né? Capítulo 2, deixa eu ler para os irmãos, com a autorização do pastor Jefferson. Capítulo 2 de Daniel, verso 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse, verso 15, o encarregado do rei, por que se apressas tanto a fazer o mandamento da parte do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Né? Glória a Deus. É muito bonita essa história. Acho que a gente teria até um programa só para falar sobre isso. A intercessão sobre coisas impossíveis. Porque já imaginou, evangelista Gilson, você orar para você ver o sonho que outra pessoa teve, para você não morrer, nem outros sábios, né? E tinha gente ali que, não, vamos dizer assim, não merecia a oração de Daniel, né? Pessoas que provavelmente estão naquele grupo do capítulo 3 que vão falar mal contra os servos de Deus, eles vão para a fornalha. Mas Daniel, quando ora, ele não está pensando só nele, né? A oração dele é belíssima, né? Ele convida seus amigos, versículo 18, para que perisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia, não é? E Deus o revela. Deus revela aquilo que era impossível. Deus faz Daniel ver o sonho de Nabucodonosor. A oração de Daniel é uma oração simples, como a oração de Elias também é simples. Uma coisa que eu faltei de comentar lá, né? A oração de quem está próximo de Deus, às vezes não é tão longa, porque ele caminha tanto com Deus, que ele já vem falando com Deus. Então, na hora de agir Senhor, manifeste-se hoje que Tu és Deus e que eu sou Teu servo. Glória a Deus. Você me fez lembrar meu avô. O meu avô, ele costumava dizer que o crente que mantém uma vida de oração com Deus contínua, quando surge a hora do perigo, ele não precisa fazer muita força. Uhum. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa fazer muita força. Porque o tempo que já vem vivendo com Deus em oração,
Aí quando chega a hora da dificuldade, aí ele dizia assim, é só esticar um pouquinho o badoque. Ele fazia sobre o badoque, né? É só aquele estilingue. As pessoas conhecem como estilingue, né? Que bota aqui a forquilha, né? E puxa com a borracha, né? É baleadeira. Isso é só esticar um pouquinho o badoque. Quer dizer, não precisa ter muita força, né? Porque você já vem desenvolvendo o hábito da oração. Quando surge o problema, você já não precisa fazer muita força. É interessante essa colocação. A oração se tornou simples, rápida, por conta... É como que fosse a ponta do iceberg, né? Conviveu tanto com Deus que sabe que Deus vai atendê-lo, né? A oração de Elias é muito simples. Eu já fiz, estudando ela não deu 1 minuto. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que fiz conforme a tua palavra. Manifeste-se hoje. E aí Deus, enquanto ele ora, Deus já manda fogo do céu, né? Algo aconteceu parecido com Neemias, não é? No capítulo 2. No capítulo 1 ele já fez a intercessão por Jerusalém, que está destruída. Não tem como restaurar, realmente não tem como restaurar Jerusalém. Só Deus pode. Está tudo queimado, tudo acabado, tudo quebrado. E aí Neemias ora no capítulo 1. E no capítulo 2 se apresenta a oportunidade para que ele possa pedir. Se o senhor me permite? Claro. Neemias capítulo 2, o verso 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Ele se apresenta, evangelista Gilson, o senhor conhece bem a história, diante do rei triste, né? E aí o rei pergunta, por que você está triste? E aí ele diz, como eu não poderia estar triste quando a cidade onde descansam os meus pais está destruída, as portas estão queimadas? O rei olhou para ele e disse, o que é que você quer? Aí o texto no capítulo 2, verso 4, diz assim, então orei ao Deus do céu. Essa oração não foi, só 1 minuto, eu vou aqui. Foi uma oração muito rápida, Senhor, o que é que eu peço? Né? Aquela oração, Senhor, o que é que eu peço agora? E Deus abriu a mente dele, ele pediu para ir lá, eu quero ir lá consertar. Ele disse, você vai lá, meu filho. Né? Então, em momentos difíceis como esse, é por isso que é muito bom viver uma vida de intimidade com Deus. Porque é nessas horas difíceis que a resposta surge rapidinho. E ele já vinha orando uns 3 ou 4 meses de jejum. Isso. Jejum. Ele já vinha em oração, intercedendo pelo povo, esperando a hora certa de agir. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o professor estava falando, pastor, se o senhor permitir, eu acho tão bonito o que Deus fez com Daniel, como o exemplo que o senhor deu, que diz o versículo 19, né, pegando um gancho no que o senhor está dizendo, diz, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Aí diz, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aleluia. Ele, quando disse, mas há um Deus no céu, me lembrou, pastor, eu creio que o senhor muito mais do que eu, porque o senhor tem muito mais experiência do que eu, que foi um dos primeiros congressos que eu participei, pastor. Mas há um Deus no céu. Me parece que foi o segundo. Eu era adolescente ainda, mas tive a oportunidade de vir esse tema de Daniel. Mas há um Deus no céu. Há um Deus nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. E é interessante que Daniel, ele demonstra essa confiança em Deus de uma forma extraordinária, né? Porque a confiança em Deus gera em nós ousadia. Verdade, pastor. Ousadia. Ele mandou parar a matança, não foi? Mandou parar a matança. Não mata ninguém, não. Não mata ninguém, não. Está cancelado. E o rei estava revoltado. Pediu um tempo. Pediu um tempo, porque esse tempo foi para falar com Deus. Aí a leitura que nós fizemos, na leitura oficial, é interessante. Cheguemos com confiança perante o trono da graça, sabendo Aleluia. que acharemos graça em tempo oportuno. Sabendo, confiando, né? Glória a Deus. Confiando. Porque quando Daniel ele entra na presença de Deus, ele entra confiando, ele entra crendo, ele entra certo. Porque, como o senhor disse, é algo absurdo, né? Porque ele pediu para Deus dar o sonho do rei e trazer a interpretação. Não era só uma coisa, né? E dependia a vida dele e dos seus amigos. Seus amigos. O projeto de Deus dependia daquilo ali, porque Daniel está em um lugar estratégico de Deus, né? Isso. Daniel será a voz profética dentro do palácio, tanto de Nabucodonosor como dos seus filhos. E aí Deus é bom e Deus é confiável. Deus é confiável. Glória a Deus é confiável. Aleluia. E é interessante aqui que durante essa conversa nós já vimos aí pelo menos alguns exemplos, claro, não dá para dizer todos, mas foi citado aqui Ezequias, que estava numa situação complicada, né? E ele se viu cercado e então ele fez uma carta para Deus.
Fez uma carta, né? Não, ele não, uma carta não, ele apresentou a carta, né? E isso que Senaqueribe tinha. Ele apresentou a carta desaforada. Desaforada, Olha de aqui, Senaqueribe. Olha aqui. Ó, Deus, aí Deus não gostou, não. Não, você quer pegar ele com um anzol. Glória a Deus. Deus disse, Ezequias, essa briga agora é comigo, porque ele tá me desafiando. É verdade. É como que Ezequias fez isso de propósito. Eu creio que ele fez isso de propósito, né? Porque ele chegou assim e disse assim, ó Deus, olha a carta que Senaqueribe lançou. E ele chegou a comparar Deus aos deuses da nação vizinha, Sim, né? Porque ele diz assim, o que fizeram os deuses da nação vizinha? Gente, o que é que Deus tem a ver com isso? E ele não sabia, e Senaqueribe não sabia, porque Deus disse que a Síria era a vara da sua ira. Deus estava se utilizando dele. Justamente. Ele achava que era Se pela sua engrandecer. própria força. Foi o caso que aconteceu com soberbo, Nabucodonosor, né? Com Nabucodonosor Achava também. que era por causa dele, né? É verdade. Então a gente vê aqui que Ezequias, ele pega a afronta e leva a Deus, e Deus então assume o controle e Ezequias descansa. Aleluia, aleluia. Descansa. Nós aprendemos aqui que Elias, ele faz algo impossível que Deus havia orientado e creu. E agora estamos vendo aqui o caso de Daniel, um caso realmente complicado, difícil. Mas a nossa pergunta aqui nesta tarde é: o que o intercessor pode fazer frente a situações que parecem não ter mais jeito, não ter mais saída? O que fazer? Então, nós devemos recorrer ao que foi escrito, porque a palavra de Deus diz assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, de sorte que não é por acaso o que foi tratado aqui nesta tarde, porque foi escrito para estimular a minha e a sua fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero abrir um parêntese aqui, evangelista Gilson, presbítero Jonathan Zeda, né? E professor, né? Da Amém, nossa pastor. EADEB, né? Da nossa Escola de Teologia. Nós queremos aproveitar aqui e abrir esse parêntese para interceder. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Você que está diante de uma causa impossível, está diante de uma situação que não tem saída, você já recorreu a médicos, como aquela mulher que sofria há 12 anos com fluxo de Glória a sangue. Deus. Ela havia gastado tudo quanto tinha com os médicos, não tinha resolvido o problema. Mas ela disse consigo: se tão somente eu tocar na orla da sua Oh, aleluia. Glória a eu Deus. sararei. Glória a Deus. O próprio Jairo, né, o príncipe da sinagoga, quando ele viu que a filha estava morrendo e ninguém deu jeito, ele correu, prostrou-se diante do Senhor Jesus, adorou e pediu socorro. E Jesus foi até a casa de Jairo Glória a Deus. e ressuscitou a sua filha. Então, casos impossíveis, o que fazer? É seguir o exemplo desses que já foram citados, né? Faça como a mulher cananeia, que a sua filha estava miseravelmente demoniada e ninguém dava jeito. Mas ela foi a Jesus na esperança de um milagre. Glória Então a Deus. agora nós vamos à presença de Jesus na esperança de um milagre. Você que está passando por uma causa impossível, sua situação é complicada, e você quiser agora fazer esta oração conosco, onde você estiver, pare um pouquinho e vamos juntos, nós vamos fazer um clamor a Deus do céu para que Deus reverta esta situação, que Deus mude este quadro. Lembre-se que Samaria estava numa situação difícil, e já foi falado aqui que o profeta Eliseu disse: daqui a 24 horas. Né? Glória a Deus. E a solução chegou. O homem que não creu, ele disse: isso é impossível. Ele disse: tu verás, mas tu não vai provar do milagre. É porque tu não creste. Então, neste momento, nós vamos fazer este clamor a Deus para que Ele possa resolver esta causa, esta enfermidade, esta porta fechada. A sua idade está avançada. Quem sabe você perdeu o emprego e agora olha para a sua idade, olha para a família que ainda depende de você e diz: e agora? Como é que eu vou trazer o alimento, o sustento, a provisão para o meu lar? Bom, nós estamos diante de um Deus que é confiável. Glória a Deus. Você crê? Então vamos pedir ao presbítero Jonatas Amém, pastor. para estar fazendo esta oração Estava me juntamente alimentando com todos aqui. nós. Aleluia. Com todos nós, vamos fazer esta oração para que Deus ele possa agir em favor dos nossos irmãos. Glória a Deus. Amém. Ore conosco. Amém. Nós estamos em um programa que chama Glória a Intercessão. Deus. E agora a gente vai fazer isso, né? Pai, nós louvamos o Teu nome Sim, por meu estarmos Deus. juntos aqui, Glória a Deus. conversando sobre a Tua palavra Glória e a Deus. sobre a Tua palavra, que Glória produz a fé. Deus. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Glória a Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor se manifeste mais uma vez Sim, meu Deus. na vida daqueles que a gente nem conhece, que está do outro lado. Faz maravilha. Oh, Jesus, que está agora com seus joelhos dobrados, O talvez impossível, sem condições de fazer isso em uma cama de hospital, Senhor, com um problema que há anos a persegue, o persegue, mas nesta tarde, Senhor,
Ele parou para ouvir uma palavra. E a tua palavra é: não desista, não desista, insista. Continue buscando, continue crendo. Senhor, concede, Senhor, a tua paz, que a tua mão de Deus possa agir mais uma vez. Nós já vimos através da tua palavra diversas vezes o Senhor atingindo vida, Senhor, com o seu poder. Faz isso mais uma vez, Senhor, nesta tarde. Que pessoas possam receber esta palavra, ser alimentado por esta palavra e que o Senhor possa mudar a situação. Muda, Senhor, a vida daquele que está afastado, que está desempregado, que está, Senhor, com problemas na família. Que hoje, Senhor, seja o dia dele receber graça, confiança e mudar, Senhor. Que esta tarde seja uma tarde de mudança na sua vida. Nós te pedimos, Senhor, intercedendo, sabendo que o Senhor pode mudar e fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, faz de novo. O Senhor é um Deus confiável, como foi dito pelo evangelista Gilson nesta tarde. Muda, Senhor, a situação. Acrescenta a fé daquele que disse: estou sem fé, que ele possa receber da tua parte, Senhor, nesta tarde, a fé suficiente para continuar crendo que o Senhor é Deus, o Senhor está no trono e que o Senhor não mudou. Coloca, Senhor, fé no coração dele, dela, o abraça nesta hora, para a glória do teu nome. Glória a Deus. E em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está aqui. Glória a Deus. Oh, aleluia. A presença de Deus está aqui e está aí também com você. Aleluia. Você está em casa, aleluia. Está sendo tocado pelo poder de Deus esta tarde, porque o Senhor é confiável, Ele é digno da nossa confiança. Aleluia. 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 A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Né? Então vamos continuar crendo que Deus, Ele está agindo em nosso favor. Mas, evangelista Gilson, na resposta anterior, o senhor falou sobre Josafá. Sim. E a gente vê que ele se tornou um dos exemplos de confiança incondicional, assim, na intercessão, né? O rei de Josafá. A gente viu em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, né? Quando ele diz assim: em nós não há força para guerrearmos contra esta tão grande multidão que vem contra nós, mas nossos olhos estão postos em ti. Oh, glória a Deus. Oh, glória ele intercedeu mesmo quando não havia saída. Aleluia. O que aprendemos como intercessor e mediante este exemplo bíblico, além daquilo que o senhor já citou para nós nesta tarde? Pastor, a expressão que o senhor citou, os nossos olhos estão fitos em ti, é crucial para o assunto de intercessão e confiança. Porque, como o senhor e o professor têm dito aqui, os olhos postos em ti é a reação que a pessoa que confia tem que ter. Você pode olhar para as circunstâncias, você pode olhar para a situação, Aleluia. Você pode olhar para a diversidade, você pode olhar para opiniões de alguém, Aleluia. que sempre vai ter alguém que vai dizer: tem jeito não, tem saída, não tem solução. Você pode olhar para tudo isso, você pode olhar para a sua própria condição humana. A palavra de Deus vai dizer que Sara, ela não olhou para o seu próprio corpo já abatido, né? Ela creu na promessa. Abraão, da mesma Aleluia. forma, creu. Então, quando Josafá disse: os nossos olhos estão postos em ti, é uma lição para todos nós, de que as adversidades podem vir, mas a gente tem que colocar os olhos naquele que é confiável. Confiar nele, crendo. E a palavra de Deus vai dizer em Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Glória a Deus. E pensando, pastor Jefferson, nesse assunto do rei Josafá, é uma história muito conhecida, não é? Temer é humano, é natural. A gente não pode querer que as pessoas, diante de uma grande adversidade, não temam, mas é a consequência do temor que é que faz, porque tem gente que teme e se esconde. A diferença das pessoas comuns para Josafá é que ele temeu e aí foi buscar confiança no Senhor. Capítulo 20, e o verso 3. Ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor, apregoou um jejum em todo o Judá. Então, é essa atitude belíssima, não é? Cara, eu estou com medo, eu vou fazer o quê? Poxa, eu vou buscar o Senhor. Glória né? a Deus. eu vou para a rocha mais forte do que eu, glória a Aleluia. Deus. Como diz nos Salmos, né? Glória a Deus. E na casa do Senhor, no meio daquele momento de adoração, de súplica, de louvor, Deus tomou um profeta chamado Jaaziel, né? Jaaziel diz assim: ouvi todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, né? A partir do versículo 14, do mesmo capítulo, tá? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias,
filho de Jereiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Eu acho que esse momento, pastor Jefferson, foi aquele momento da calmaria no coração de Josafá, quando Deus disse assim: não é mais com você, agora é comigo. Glória né? Agora é comigo. E aí pode acontecer como o evangelista Gilson disse, né? Deus disse assim: pois agora é comigo, eu vou dizer como é que vai fazer. Aí agora eu quero cantores, eu quero que cantem o meu nome. Eu quero que o exército inimigo ouça. E talvez alguém precise voltar a cantar, pastor Jefferson. Alguém que está em casa, calado, não é? A provação apertou, ficou difícil, mas o Senhor manda você cantar, minha irmã. Volte a louvar o nome do Senhor no seu lar. Os seus vizinhos precisam voltar a ouvir o nome de Deus aí, para daqui a pouco Deus fazer a mudança, não é? Interessante, o exército ouviu o primeiro louvor. Eu costumo pregar esse assunto em festa de grupo de louvor, não é? Eles louvaram antes da batalha, durante a batalha e voltaram louvando, não é? O louvor com a oração, com a súplica e o jejum fez com que aquela grande adversidade fosse vencida. Comece louvando a Deus hoje, né? O povo de Israel só conseguiu louvar depois do Mar Vermelho, né? Esperou Deus abrir o mar. Teve gente até que tocou tamborinho. É porque tem gente muito animada depois de Deus dar a vitória, né? Mas o problema quando chega, a gente precisa ter uma resposta de fé como teve esse homem. É um homem de Deus. Ele foi buscar ao Senhor. Que a gente possa sempre fazer o mesmo, pastor Jefferson. Glória a Deus. Coisa interessante. O senhor falando aqui sobre esse assunto, o senhor disse que veio aquela calmaria. Oi. Porque Aleluia. realmente a notícia foi forte, né? Porque a notícia diz o seguinte: vem contra ti uma grande multidão. E Josafá, ele deve ter calculado aí o seu armamento bélico, os soldados, e disse: rapaz, não vai dar não. Não vai dar não para guerrear não. Aí ele tomou a decisão correta, né? Orar e jejuar e clamar a Deus do céu. Aí o senhor disse assim: veio aquela calmaria. Eu me lembrei aqui do apóstolo São Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6 e o versículo 7, diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Glória a Deus. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Aí o versículo 7, ele reforça isso aí, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, quando vier a aflição, fazer como Josafá, ele clamou e a paz de Deus veio ao coração e trouxe quietude. Aleluia. Glória a Deus. Quando essa paz de Deus ela entra no coração, né, evangelista Gilson, já não há mais temor, já não há mais inquietação. Quando disse não tem mais, então o medo foi embora. Desapareceu. Desapareceu o medo. Porque pastor, professor e amigo e irmão, era a voz de Deus. Aleluia. A voz de Deus, ela produz vida, produz calma, produz calmaria. Então, não era a voz de homem, né? Foi Aleluia, Deus quem tomou. aleluia. Então, quando, por exemplo, eu posso lhe dar uma palavra de conforto em um momento de dor, ao Senhor também, e não acontecer nada. Mas se vier uma palavra do céu, do alto, Aleluia. de Deus, do trono, é voz de Deus. Voz de Deus é voz de Deus. Dizem os teólogos, né, que a voz de Deus e o agir de Deus estão juntos. Né? O ser humano não. O ser humano usa palavras não resolve nada. Deus não. Deus com uma palavra resolve tudo. Porque a sua palavra está junto com a sua ação. É porque o ser humano está tentando acalmar a mente, né? E a palavra de Deus vai direto ao espírito, né? Glória a Deus. Ao centro da realidade de comunicação entre o homem e Deus. Então, quando o espírito está quieto, né, a alma fica calma e o corpo tranquiliza-se. Né? E é por isso que a palavra de Deus é diferenciada. Glória a Deus. A palavra de Deus não é somente para a sua mente, é para o seu espírito. Comunicar ao seu espírito, né? Tem um texto bíblico, 1 de Pedro 5 e 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É muito parecido com o que o pastor Jefferson leu de Filipenses, não é? Quando a gente joga para Deus aquilo que não é para a gente carregar, o Senhor coloca um guarda, né? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, colocar um guarda. E aí quando o problema vier, é porque o problema continua, né? Aos vossos corações. E aí o guarda está lá. Glória a Que a gente possa receber isso hoje à tarde aqui. Coisa maravilhosa. O programa já terminando. A gente mal começou. Glória a Deus. Já está terminando, Amém. porque realmente está gostoso o assunto, é a confiança em Deus. Mas já estamos chegando ao final. Nós temos uma pergunta ainda, porque a gente só falou até agora da confiança, não é? Sim. Mas o que a falta da confiança pode acarretar na vida daquele que se propõe a interceder?
o intercessor, se ele não confia, então ele não tem mente firme, ele não tem a tranquilidade que a gente viu, a quietude que a gente viu. O intercessor, ele deve confiar. Na Bíblia tem vários exemplos, que não vamos citar pelo tempo, mas tem muita gente que se aproxima de Deus duvidando. Por isso que o escritor Tiago, né, ele escreveu sua carta, ele disse, olha, você tem que pedir algo a Deus, e ele faz referência à sabedoria, ele diz, agora peça com fé, com confiança, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar. Veja, o duvidoso ou o que não confia é semelhante às ondas do mar, ou seja, que vai e vem. É vacilante, né? É vacilante. No entanto, o salmo dos mais conhecidos, Salmo 125, diz, os que confiam no Senhor, Aleluia. serão como um monte de Sião, Aleluia. que não se abala, mas permanece para sempre. Veja a diferença. Quem duvida é como a onda do mar, vai e vem. Por isso que não recebe, por isso que o intercessor que não tem confiança não pode, não tem condição, porque ele duvida, ele é como a onda, ele vai e vem, mas aquele que confia, a palavra diz, será como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. O senhor falando aí, eu me lembrei daquele pai, quando o Senhor Jesus desce do Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, e chega lá embaixo, está com um filho lá, que era possesso, né, que o espírito maligno, quando pegava ele, jogava no fogo, jogava na água. E ele disse assim, eu trouxe aos teus discípulos. Verdade. E eles não puderam fazer nada. Aí o Senhor Jesus disse assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis, né? Mas é interessante que o pai, ele tinha dito para Cristo, eles não puderam fazer nada. Mas se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, aí Jesus disse assim, se tu podes crer... Crer, se tu podes confiar. Glória a Deus. Se tu podes, né? Porque até então... O meu pai estava confiando, né? Porque Jesus não resolveu nada, mas se tu podes. Pastor, e quando Jesus volta a pergunta para ele, né? Ele pergunta a Jesus se tu podes fazer, e Jesus diz a ele se tu pode crer, se tu podes confiar. Aí a Bíblia diz assim, que ele treme, porque é a voz de Jesus, é a palavra de Jesus. Aleluia. Aí quebra Aleluia. ele todinho, né? E ele treme tanto, essa palavra vai tão no interior dele, no âmago, no espírito dele, que ele diz assim, Senhor, eu creio, agora tem misericórdia, me ajuda minha incredulidade. Veja que coisa, ele ficou praticamente sem palavras diante da grandeza e das palavras de Jesus. O senhor disse que a palavra de Deus, ela vem com ação. Com ação. Eu me lembrei do centurião, né? Sim. O centurião, quando Jesus disse assim, eu irei, ele foi rogar para que Jesus fosse na casa dele para curar o seu servo. O Senhor Jesus disse assim, o Senhor... Vou. Eu irei e lhe darei saúde. Aí ele disse assim, basta apenas uma palavra. Glória a Deus. Meu criado será curado. Uma palavra Basta de ser uma Jesus palavra. no mundo espiritual muda tudo. Muda tudo. Uma palavra, porque a palavra do Senhor vai com ação, né? Vai com resolvendo ação. o problema, né? Que coisa interessante, né? Amém. Irmão João, evangelista Gilson, chegamos ao final do programa. Amém. O assunto estava tão gostoso e eu creio que Deus, Ele falou poderosamente aos nossos corações. Eu estou saindo daqui mais renovado, mais confiante, com mais ousadia para entrar na presença de Deus. Até porque o véu foi rasgado, né? Aleluia. Glória a Deus. Jesus rasgou Aleluia. o véu De alto a baixo. porta está aberta. Glória a Deus. Quer dizer, não entra quem não quiser. Verdade. Né? E quem não crê. Isso. Mas se crer e confiar, pode entrar, a porta está aberta e desfrutar do mais de Deus. Que maravilha, né? Deus abençoe. Foi um prazer tê-lo conosco, evangelista Gilson. Amém, pastor. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança de estar com o senhor aqui. Agradeço ao senhor, sempre é bom estar junto do senhor, aprendendo. Ao professor Éder e a você que estava conosco até agora e que não duvido de que recebeu muito da parte de Deus nesta tarde. Presbítero Jonatas, foi um prazer tê-lo conosco, né? O programa Intercessão. Creio que os irmãos em casa também estão muito satisfeitos também com a sua participação, como a do evangelista Gilson. Amém. Eu fiquei muito feliz em poder atender o convite. Quero agradecer a Deus, também ao meu pastor, pastor Ailton. Deus abençoe, pastor. A Rede Brasil tem sido de bênção, não é? Eu estava vindo no caminho para cá e lembrando dos programas de intercessão no período do pico da pandemia, não é? Estávamos nos bastidores e hoje Deus me deu a oportunidade de estar aqui cooperando com o pastor Jefferson. Foi um prazer. Obrigado, pastor. E a gente está aqui para servir a Deus e a igreja com alegria. Amém. Então vamos orar agradecendo a Deus por mais um programa de intercessão. Evangelista Gilson, o senhor começou abrindo aqui uma oração, pastor. Agora o senhor fecha aí com chave de ouro. Amém. Né? Amém, pastor. Como o pastor Jefferson nos está dando a oportunidade, e outra vez digo, você também pode orar na sua casa e receber e desfrutar das bênçãos de Deus. Oremos todos. Pai bendito,
Te louvamos por mais um programa Intercessão. Te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a visão que tens dado a ele há mais de 20 anos deste projeto de comunicação que tem sido de bênção, de salvação, de edificação, de vida, Senhor. Continua ajudando o teu servo, a diretoria da igreja, a mesa da convenção, todos os obreiros que cooperamos com ele, todos os teus servos, toda a tua igreja. Meu Deus, ao pastor Jefferson, aleluia, que está na condução desta linda programação. Ajuda também o professor Jonathan Zeder, que esteve conosco hoje, Senhor. Ajuda a cada um dos que participaram, nos seus lares, nas suas casas, as suas famílias sejam agora abençoadas. O Senhor está renovando esta fé, esta confiança. Aleluia. Podemos confiar em Ti, Senhor. Tu és totalmente confiável. O Teu caráter é um caráter veraz, verdadeiro, fiel. Tua palavra permanece para sempre. Nenhuma das Tuas palavras cai por terra, Senhor. Nenhuma de Tuas promessas deixarão de cumprir-se nas nossas vidas, na vida de cada pessoa que está participando desta linda programação. Ei, eterno e glorioso, assim nós oramos, assim confiamos e cremos no nome poderoso de Jesus, o nome que é para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Se Deus quiser, no próximo programa, no próximo sábado, né, às 17h30, ou seja, às 5h30 da tarde, estaremos juntos mais uma vez no programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.